O que vamos ver aqui é a troca entre duas superfícies, troca radiante entre duas superfícies. Aqui temos uma superfície 1 e uma superfície 2, distantes, no meio aqui ar ou vácuo ou um meio não participante, né, que não está influenciando essa troca radiante entre as duas. Aqui eu gosto sempre de colocar uma pequena, como se fosse um milésimo do micron aqui. Seria aquela camadinha, já que a radiação acontece, os fenômenos radiantes acontecem na superfície, né, na superfície atômica, vamos imaginar que é isso, essa pequena parcela. Então, essa superfície numa temperatura T2 vai emitir uma parcela de radiação, ela vai querer emitir sigma T2 na quarta, porém, como ela tem uma dada emissividade, ela não consegue emitir essa totalidade. Ela vai emitir ε2 sigma T2 na quarta, uma parcela, né, uma fração. Essa radiação vem, não é perturbada pelo meio, porque é um meio não participante, e ela atravessa, é absorvida. Esse meio não é um meio também translúcido, tudo é absorvido aqui, mas uma parcela é refletida. Então eu tenho uma parcela aqui que é refletida e o que entra então é uma fração. Eu tenho aqui essa fração que entra, essa parcela é refletida, essa fração que entra é a fração absorvida α1. Eu esqueci de colocar aqui ε2 igual a α2 e ε1 igual a α1, né? Porque α igual a ε se eu estou trabalhando só ondas longas ou só ondas curtas. Eu não posso misturar as duas coisas. Por isso que eu digo que eu estou trabalhando só em ondas longas. Então, a parcela que ela vai absorver é uma fração do que está vindo. Quanto que está vindo aqui? ε2 sigma T2 na quarta. Então, essa é a parcela da radiação que chegou. Ela absorveu só um α1, a parcela referente ou correlacionada então com a absortância dela. Mas essa parcela que refletiu, o que vai acontecer? Vai bater aqui, uma parcela entra, mas tem uma outra que não consegue, que é refletida, e isso aqui é absorvido aqui, e essa vem para cá, e novamente bate aqui, uma bate lá, reflete, uma absorve, e vai dar o zigue-zague aqui até ir sumindo, né? Aqui, depois de umas 3 ou 4 idas e vindas, isso aqui vai sumindo porque vai sendo absorvida, né? Essa reflexão consequente, né? Então, isso é a parcela que essa aqui está mandando. Mas, essa aqui também manda para lá. Então, vai acontecer a mesma coisa. Agora, essa aqui enviando, ela consegue enviar, essa fração é ε1 sigma T1 na quarta. Ela envia para lá, novamente, essa aqui uma parcela recebe, outra reemite e assim vai. E bate aqui de novo tem essas parcelas aqui que está vindo para cá de novo, né? E tem uma parcela aqui que é absorvida, outra é refletida e vai novamente, né? Então, isso é o que acontece, troca entre duas superfícies, no caso aqui, trocas de ondas longas. O que nós vamos fazer? Nós vamos admitir que a superfície 1 está mais quente do que a superfície 2, ou seja, ela emite mais do que recebe. Se ela emite mais do que recebe, ela, claro, vai tender a esfriar. Então, eu vou ter que suprir aqui com uma potência elétrica, vou botar uma resistência elétrica aqui com uma potência elétrica, que eu tenho que estar suprindo aqui para não deixar ela esfriar. Então, imagine que isso aqui está fechado, completamente isolado, e essa resistência elétrica supre, então, essa quantidade a mais de energia que eu estou jogando daqui, que essa aqui está perdendo. Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente analisa? Então, para manter esse sistema em regime permanente, significa que eu tenho que manter essa temperatura T1 constante. Então, nós vamos fazer um balanço de energia nesse corpo, nesse daqui. Então,
nós vamos fazer um balanço de energia da energia que está atravessando essa linha pontilhada. Então, o quanto eu tenho de energia aqui atravessando. Então, eu posso colocar aqui que eu tenho uma energia E1 entrando aqui. Está meio ruim essa caneta, mas vamos lá. Energia E1 entrando aqui. Uma energia E2 que entra aqui. E aqui eu tenho uma quantidade, aqui tem mais uma parcelinha, né, dessa aqui, uma energia E3 entrando. E aqui eu tenho energia saindo, uma saída S1. Então vamos fazer o balanço de energia no que está tendo essas entradas e saídas de energia. Então essas energias na verdade são fluxos, né? Energia por tempo, né? Então vamos aqui fazer um balanço de energia nessa superfície. Então, somatório então das energias ou dos fluxos, né? Energia por tempo, tem que ser igual a zero. Por quê? Porque a gente quer regime permanente. Então, tem que ser igual a zero. Senão, a gente vai ver nesse curso aí quando eu tenho regimes transientes. Aí não vai ser igual a zero. Então, com isso eu tenho a somatória dos fluxos que entra tem que ser igual à somatória dos fluxos que saem. Então, o que nós temos que entra aqui nesse corpo, nesse corpo 1, né? Balanço de energia no corpo 1. O que entra aqui? Estou entrando potência, então eu tenho aqui a potência que está entrando. Mais esse E1, E2, né? E1, E2, E3, isso aqui é entradas de fluxos, né? Então eu tenho mais o somatório de todos os E's ali, né? E1, E2, E3, isso que está entrando. E o que está saindo do fluxo que sai? Só o S1 aqui, ó. Só vamos botar o S1 aqui que está saindo, os S's, né? E vamos botar isso aqui agora matematicamente. A potência, o que a gente pode ver aqui, ó? Essa potência que está entrando aqui, ela na verdade está entrando para suprir essa perda líquida de energia que esse aqui que manda bastante e recebe pouco. Então essa potência é exatamente igual ao fluxo de radiação líquido, né, entre 1 e 2. Então esse é o na verdade aqui essa potência é o Q rad líquido entre a superfície 1 e a superfície 2. Isso é o que a figura aqui mostra, né? Tudo que estou suprindo aqui é para suprir aquilo que isso aqui está perdendo para lá. Então, é exatamente a potência é igual a esse fluxo líquido de radiação. O que é isso aqui, essa somatória de energias? Eu teria que fazer esse aqui, o quanto está entrando. Já fizemos aqui, esse ε1 esse E1 é o α1, ε2 cima de 2 na quarta. Conseguiria fazer isso, né? O que está refletindo lá? Esse que está refletindo é o ρ1, a refletância da superfície 1, vezes a quantidade de energia que está vindo. ε2 sigma T2 na quarta. É isso aqui. Já aqui, o que entrou, aí entra, isso aqui vai ser a refletância do 2 que multiplica essa energia aqui, ρ1, ε2, sigma T2 na quarta, e assim vai. Então eu vou vendo, esse aqui também eu consigo determinar. O que é S1? S1 está mais fácil, é só o ε1 sigma T1 na quarta, esse é mais simples. Então eu colocando todos esses valores aqui, eu consigo chegar numa equação que é Q rad líquido de 1 para 2. Gosto de escrever dessa forma, depois a gente vai chamar só Q rad, quantidade de calor por radiação, é igual a 1 sobre ε1 mais 1 sobre ε2 menos 1 sigma T1 na quarta menos T2 na quarta. E está aqui a equação de Stefan Boltzmann,
para troca de calor em ondas longas, por radiação em ondas longas, entre duas superfícies. Então, notem que, deixa eu passar mais para cá a câmera para vocês verem inteiro. Notem que sumiu as informações de alfa, de ρ, né? Por que sumiu? Claro, porque alfa é igual a epsilon, alfa de ondas longas. E é claro que é só ondas longas, não tem ondas curtas. Eu só estou trabalhando ou com ondas curtas ou com ondas longas, para poder aplicar essa correlação. Senão eu não poderia aplicar alfa de ondas longas é diferente de ondas curtas. Se esse aqui estivesse mandando em ondas curtas e esse mandando em ondas longas, já não funciona essa equação. Os dois têm que estar no mesmo tipo de comprimento de onda, ou na mesma média, né? Ondas longas ou ondas curtas. Por isso que vai sumindo da equação e vai ficando só epsilon aqui, ó. Então essa é a característica. Outra dúvida, será que é T1 menos T2 na quarta ou o inverso, T2 menos T1? Por que é T1 menos T2? Porque eu estou considerando que meu fluxo está indo daqui para lá, então eu já indiquei a flecha, o meu sentido positivo no meu desenho é indo para cá. Para ir para cá, esse corpo tem que ser mais quente do que esse. Ainda na nossa física, felizmente que ainda é assim, talvez no futuro, quando estamos trabalhando com física quântica, tem aquela história que às vezes o calor vem do frio para o quente, mas por enquanto a gente está indo na física clássica, então vai do quente para o frio. Então, por isso que para dar positivo, o T1 é maior do que o T2, e aí dá o sentido. Então, isso sempre a gente vai fazer, olhar o sentido que você coloca e você tem que escrever dessa maneira, para ficar conforme o teu sentido. E agora o que acontece se uma das superfícies é um corpo negro? Por exemplo, essa aqui, se ε2 igual a 1. Se vamos nessa equação aqui, nós vamos conseguir ver que Q-rad líquido de 1 para 2 vai se transformar em ε1 sigma T1 na quarta menos T2 na quarta. Aqui fica 1 sobre 1, 0, 0, passa para cima, fica isso aqui. Aqui esqueci uma coisa, estamos trabalhando com fluxo por metro quadrado, tá? Senão eu teria que colocar aqui a área, ε1, então tem esse detalhe. Então é muito comum que eu tenha uma das superfícies considerada negra. Isso porque superfícies que a gente chama vizinhança, que estão muito distantes, elas têm mais cavidades e etc. e vão se comportando como corpos negros, né? Então eu acabo trabalhando sempre com a emissividade da minha superfície e considero as outras superfícies corpo negro. Então é comum usar essa equação aqui, mas notem que ela é uma derivação da equação principal aqui de Stefan Boltzmann, tá? Nessa questão também entra, que vocês vão ver aí, ou já viram no curso, a questão de fator de forma, né? Então a radiação sempre é um pouco mais complicada por essa questão, porque eu estou aqui, essa superfície está vendo completamente essa outra superfície nessa temperatura, né, T1, e vendo completamente. Mas eu posso ter outra superfície aqui do lado, por exemplo, essa aqui está uma temperatura T1, mas eu tenho uma outra superfície aqui que está numa temperatura T3, que tem um outro ε3, e aqui também um ε4 aqui, uma superfície T4. Então, se eu quero analisar o que esse corpo troca de calor, troca um tanto por aqui, mas troca também por aqui e por aqui, ó. Então, quanto que é a parcela? Isso entra a questão do fator de forma, que é um fator de visão. Na verdade, eu pego uma superfície unitária aqui e fico vendo qual é o ângulo de visada, esse dito ângulo sólido aqui em estéreo radiano, que eu estou vendo essa superfície, qual é o ângulo que eu estou vendo essa outra superfície aqui. Então isso está relacionado com o fator de forma e esse ângulo aqui que está vendo essa outra superfície. E assim, agora notem que isso aqui está 2D esse desenho, isso é 3D, por isso que é um ângulo sólido, em estéreo radiano, né? E aí que fica mais complicado conseguir começar a achar esses valores de fator de forma quando eu tenho superfícies com temperaturas diferentes.
Claro que eu posso aí entrar na engenharia e começar a fazer médias das temperaturas, médias ponderadas, etc., mas tem uma incerteza. E notem também, a hora que eu começo a ir mais para cá, esse meu pedacinho, eu começo a ver diferente esse ângulo aqui, eu vejo mais do que eu vejo aquele ângulo lá, ó. Então vai variando, tem que fazer uma integração daqui até aqui, integrando o fator de forma, e aí entra questões, né, geométricas. Então tem técnicas de descobrir, vocês vão ver, né, algumas coisas já estão estabelecidas, alguns corpos, alguns sólidos já estão estabelecidas equações para achar esse fator de forma, outros muitas vezes vão ter que vocês mesmos calcular, né? Então tem técnicas aí também, dito inclusive algumas técnicas que se chama computacional de Monte Carlo. Então, por causa do cassino, é aleatório, na verdade você fica dando tiros aleatórios aqui e vê quantos que pegam em uma superfície e outra, então você tem um método estatístico de determinar qual é o fator de forma em relação a cada ponto que você está aqui. Então, esse é um pouquinho mais um grau de dificuldade que a gente tem, né? Mas, no nosso caso, felizmente, a maioria dos casos nós vamos considerar que essa minha vizinhança aqui está numa mesma temperatura. Então, o fator de forma igual a 1 e me interessa, então, uma temperatura única aqui em volta, né? Então, transforma nessas equações simples. Senão eu colocaria, né, teria que estar cada parcela o fator de forma equivalente para cada troca dessa temperatura 1 mais a 2 mais a 3 mais a 4. Ok? Tarefa 3. O que temos aqui? Uma parede, espessura 0,1, tudo unidade internacional, então não estou colocando. Condutividade 1 watts por metro Kelvin. Essa parede está sujeita à radiação solar de 500 watts por metro quadrado, tem uma absortância. Agora, ondas curtas ou ondas longas? Então, isso aqui é de ondas curtas. Então, se está falando de Sol, ondas curtas. Aqui fora tem uma temperatura externa de 30 graus, R externo, R duas linhas, né, por watt por metro quadrado, então, por metro quadrado. Então, isso aqui na norma, lá na NBR, isso aqui ele dá RSE, R superficial externo. E aqui a mesma coisa, é o nosso RSI. Lembre-se que lá não tem o nosso duas linhas, né? Que nós estamos analisando agora como se fosse um metro quadrado aqui. A pergunta é, qual é o fluxo de calor que está entrando por metro quadrado para essa edificação? Então, como é que faz isso? Vamos dar alguns pontos aqui, vamos chamar esse aqui de ponto 1 e esse aqui de ponto 2. É tarefa, mas eu vou dar uma ajudada aqui para vocês, tá? Para vocês implementarem. O que eu vou ter? Vou ter aqui essa resistência, a resistência externa, a resistência da parede, vamos chamar aqui de R externo, né? R duas linhas externa, aqui eu tenho R duas linhas parede e, claro, eu tenho R, já está aqui, R duas linhas internas, não precisa nem escrever, tá? É isso aqui que eu tenho aqui. Então, o que eu preciso agora fazer? Mas eu tenho, isso aqui estaria simples se não tivesse a radiação. Eu tenho um fluxo de calor se não tivesse a radiação. Aqui está mais quente, aqui está mais frio. Eu tenho um fluxo de calor que está atravessando isso aqui devido a processo convectivo e condutivo, né? Se eu não tivesse a radiação, o que eu teria que só fazer? Um R equivalente entre esse ponto e esse, e dizer que o fluxo de calor era ΔT sobre R equi, sobre o R equivalente. Mas agora temos uma radiação entrando. Sempre a pergunta chega, bom, se tem 0,5 absortância, então só metade disso aqui está entrando, então 250 watts por metro quadrado. Será que o que entra aqui é aquilo que eu calculo pelo REC mais 250? Vamos ver que não é. Então, o que vai acontecer? Vou deslocar esse ponto aqui. Esse ponto vamos botar aqui. Ó. O que nós temos aqui? Nós temos mais uma injeção nesse ponto aqui de um alfa 1 vezes um G, uma quantidade de radiação que está entrando nesse ponto.
Então eu preciso agora fazer um balanço de energia no ponto 1. Então aqui o que nós podemos fazer é imaginar que aqui eu tenho um fluxo de calor. Então, um fluxo de calor, vamos chamar isso aqui de Q1 que está andando aqui. Aqui eu vou apagar para não poluir muito, mas é o R parede. Aqui eu tenho um Q2, sempre duas linhas aqui, ó. Tá meio difícil de ver. E aqui eu tenho um Q3 que está passando aqui. O que eu já consigo ver aqui, ó? Eu já consigo ver que Q2 igual a Q3. O fluxo de calor que passa aqui é o mesmo lá, pensa em corrente elétrica. Então Q2 igual a Q3. Nesse caso aqui, o balanço no ponto 1, eu tenho Q1 mais ΑG é igual a Q2. Então é isso que eu faço para escrever a equação. Então, balanço em 1. Então, esse balanço, se quiserem fazer desde o começo, é somatório dos fluxos de calor, vai ter que ser igual a 0, porque é regime permanente, não é dito nada que é transiente, considere regime permanente. Então, positivo e negativo, então vocês vão ter que saber a quantidade de calor que entra, pode passar para o outro lado lá, igual a quantidade de fluxo de calor que sai. Ponto. E o que entra aqui, nesse ponto? Já fizemos, então, nós temos que o que entra no ponto 1 é Q1 mais ΑG, pronto, α1G, vou botar aqui. Tem que ser igual ao que sai. O que sai? Opa, vamos botar aqui. Aqui é 2 linhas 2. E pronto. E agora eu tenho a equação aqui. Só que eu tenho uma equação e tenho duas incógnitas. Eu não sei nem Q1 nem Q2. Tenho que escrever mais uma equação. A equação que eu posso escrever, uma equação para o Q1. O Q1, o que vai ser? Esse fluxo de calor que está passando aqui, ó. Vai ser ΔT sobre R. ΔT, vamos escrever aqui, qual ΔT? Será que é T este menos T1 ou o inverso? É T este menos T1, porque eu estou dizendo que, eu já botei a flecha aqui, talvez meio ruim de ver, mas a flecha está indo para lá, ó. Então, se está indo para cá, é sinal que eu estou dizendo que aqui está mais quente do que aqui. Então, para obedecer o sinal positivo, o Q1 é igual a T este menos T1 sobre o R, duas linhas, este. Pronto, agora eu tenho duas equações, incógnita Q1 e 1. Me apareceu mais uma incógnita, mais o T1 que eu não sei esse T1 aqui. Preciso de mais uma equação. O que a gente pode escrever? Podemos escrever a equação para Q2, ou mais simples, é transformar, já que Q2 igual a Q3, transforma numa soma. Eu posso agora então somar os resistores. Aqui eu não posso somar porque eu tenho energia entrando. Aqui eu posso somar porque não tem energia saindo, é só por convecção. Então eu posso unir isso aqui num REC. Vou até fazer aqui embaixo um equivalente, ó. Isso aqui daria um REC desses dois resistores. E eu tenho aqui esse Q2 aqui, que estaria passando, que é Q2 igual a Q3. Então, já que eu estou escrevendo tudo em Q2, eu posso escrever que Q2, duas linhas, é igual a, de novo, T1 menos Tint ou o inverso? T1 menos Tint, porque eu estou dizendo que está indo para lá. Então, T1 menos Tint dividido por esse REC aqui, duas linhas, que na verdade nada mais é do que a soma, né, de R parede, que vocês podem calcular, mais o R duas linhas int, né? Então é essa somazinha simples. E bem, agora eu tenho três equações, três incógnitas. Vocês substituam e vejam como que vocês fazem para tirar o valor aqui do fluxo que está entrando para dentro da edificação. Essa é sempre a minha pergunta, porque esse fluxo que está entrando é o que ou vai aquecer a edificação, ou eu tenho que tirar na forma de energia em ar-condicionado. Então, na verdade, vocês estão querendo saber Q2 ou Q3, nesse caso é igual, né? Tanto faz Q2 ou Q3 linhas. Essa é a pergunta.
Então, a parte A é resolver as equações, onde que vocês vão tirar os valores do fluxo Q1 igual a tanto, Q2 igual a tanto, Q3 igual a tanto, e assim como temperatura T1 e T2, ou seja, todos os dados. Aqui tem um detalhe, nós temos a resistência da parede, né, que não foi dado lá. Eu recomendo então quem não viu isso para assistir os vídeos anteriores. Ela é dado L sobre K, né, e se K é a condutividade, 1 watt por metro Kelvin. Então a tarefa 2 continua aqui na parte B. Então, usando o ES, vocês vão resolver o que vocês fizeram na parte A, que foi apresentada, que se resolveram analiticamente. Agora vocês vão resolver no ES. Então, vocês vão achar lá os valores das temperaturas superficiais ali, T1, T2, o fluxo de cada um, Q1, Q2, Q3, e vão checar então se deu igual ao que vocês viram na parte analítica. E agora também vão para a parte C, também no ES, só que agora vocês vão plotar. O que eu quero que vocês plotem? Um primeiro gráfico vai ser o gráfico dos fluxos de calor em função da radiação. Então, vocês vão deixar a radiação agora naquele table, né? Vai ser a radiação variável. Vamos botar de 0 a 1000 aqui. Podem colocar uns de 100 em 100, alguma coisa. E vocês vão ter uma curva dos fluxos de calor aqui em watt por metro quadrado, aonde que vocês vão plotar, não sei aqui, os Q1, né? Q2 e Q3, tá? Não sei a forma da curva aí, vocês vão ver. E um outro gráfico também, que vai ser das temperaturas. Mesma coisa, em função da radiação G, de 0 até 1000. Coloquem aqui o valor da temperatura ambiente. Nós tínhamos aqui 23, né? Se conseguirem colocar uma linha aqui é legal para ver 23 e 30 graus, né? Que são as temperaturas ambientes. E agora vocês vão plotar em função da radiação quais são as temperaturas aqui. Eu também não sei aqui que vai. Opa, é só duas curvas, né? A temperatura T1 e a temperatura T2, que são as temperaturas superficiais. Então, e o que eu quero que vocês comentem é o seguinte: se vocês vêem alguma característica aqui de fluxo com a temperatura, por exemplo, você tem algum ponto zero, algum ponto de inflexão, o porquê que dá em tal ponto, o que correlaciona um com o outro. Isso é o comentário que eu quero que vocês façam.